Ai, Senhor, vai dar certo? Será que vai dar certo? Vamos ver se dá certo, se consegue sustentar aí. Bom dia, porque agora já são, deixa eu dar uma olhadinha aqui no relógio, 1h13 da manhã e eu estava aqui pensando, não é? Vendo como nós, os seres humanos, nós ainda precisamos nos atentar em aprender através da observação, através dos estudos e através da paciência e da observação. Do jeito majestoso e dentro de um mundo imperceptível aos olhos humanos, como a senhora sábia Mãe Natureza age para tentar se manter viva e cumprir o seu papel nesta dimensão, neste planeta chamado Terra. Eu estou falando isto porque eu me lembrei de um fenômeno que ocorre debaixo da terra, sem que nós possamos ver. Isto ocorre na escuridão da terra. Você já ouviu falar no micênio? Micênio. Talvez quem seja geólogo, botânico, agricultor, biólogo, saiba o que eu estou falando. O micênio, ele é uma união. O micênio, ele é uma ligação complexa de raízes que se comunicam debaixo da terra. Eu vou colocar aqui no computador para você ver um exemplo daquilo que eu estou falando. Ai, tá calor aqui, viu? Bem quente. Bom, deixa eu virar aqui. Ilustração do micênio. Deixa eu ver uma boa ilustração aqui para você entender o que eu estou falando. Temos aqui várias ilustrações do micênio. O micênio é esse camarada aqui, ó. Olha lá. Você está vendo? Esse camarada aqui, ele vem a ser o micênio. Olha bem isso. Ele é, ó, tá vendo? Deixa
Deixa eu clicar assim, que acho que assim vai ficar melhor para você entender. Olha aí, ó. É um tipo de champignon, né? É um cogumelo, na verdade. Dá uma olhada o que esse cogumelo, a quantidade de raiz que ele tem aqui. Você está vendo? Isso daqui é o micênio. Vou explicar para você por que ele é importante. Olha lá. Essa imagem está ficando cada vez melhor, ó. Você vai entender o que eu quero falar. Ó. Tá vendo? Olha bem aqui essa árvore. Olha lá a raiz da árvore. Vamos pegar aqui uma outra ilustração. Vamos vendo aqui. Opa! Olha essa daqui que barato. Você veja que o cogumelo, o micênio, a raiz dele está aqui, ó. Ela está, ó. Tá vendo a raiz do cogumelo aqui? Ó. Tudo isso aqui, ó, está conectada à raiz da planta aqui, ó. Da árvore, tá vendo? Mais uma ilustração para você ver. Olha essa que bacana. O micênio, o cogumelo, a raiz dele está apertando as mãos da raiz da árvore. Temos também essa outra ilustração aqui bonitinha, ó. Olha só que legal. Um desenho, tá vendo? Olha lá. E aqui está mostrando o que acontece de verdade. O cogumelo, o micênio, apertando a mão, a raiz aqui, a mão de forma ilustrativa da árvore, não é? E essa aqui, essa outra ilustração também acho interessante vocês verem, ó. Todas essas raízes aqui, ok? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque nesse mundo de ilustrações, a gente vai... Olha essa aqui, ó. Tá vendo? A gente vai aprender, ó. Olha lá. A ligação do micênio com a raiz da árvore. Eu acho que já deu para você entender, não é? Olha, aqui são vários tipos de cogumelo, ó. Tá vendo? Eles são responsáveis por esse fenômeno debaixo da terra, ok? Agora, aqui nessa cena do filme Avatar, nós temos aqui as raízes da planta, toda iluminada, a energia, a vida, não é? As folhas, aqui esses raios iluminados. No filme Avatar você vê isso muito bem. Olha lá. Olha que show, que bonito. Olha só, tá vendo? Muito bem. Acho que já deu para você, vai entender o que eu quero aqui. Essa aqui é muito bonita. Olha só essa cena aqui. Que legal. Bom, eu acho que já deu para você entender. Deixa eu mudar aqui mais um pouco. Opa. Olha essa cena que show, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Bom, muito bem. Deixa eu voltar aqui para mim agora. Então, assim, essas ilustrações que eu mostrei para vocês do micênio, desse cogumelo, que tem esse fundamental, imprescindível e importantíssimo papel no meio ambiente,
em salvar toda uma selva. Por quê? O micélio, ele funciona assim. Quando uma árvore ela é cortada e fica só aquele toco, não é? O micélio coligado com as raízes das árvores, ele passa a mensagem de que estão tentando matar uma de nós, filhas, criaturas da floresta. Você acha que não há comunicação? Você acha que não há visão na floresta? Que não há audição? Você está completamente equivocado. Você como ser humano, eu como ser humano, nós nos arrogamos muito e achamos que somos os seres mais capacitados, potencializados, inteligentes, dotados de virtudes, né? De sentidos, ver, ouvir, sentir cheiro, emitir som, se comunicar. Como nós somos tolos, não é? A biologia, a ciência está aí para nos mostrar e nos ensinar que quando uma árvore ela é cortada numa floresta e fica só o toco, ela ainda não morreu, ela não deu óbito ainda, porque as suas raízes estão aprofundadas, metros abaixo da terra. Para se ter uma grande, ou para se ser uma grande árvore, é preciso primeiro crescer para baixo e não para cima. É preciso ter raízes solidificadas, grossas, raízes aprofundadas na terra para servir como base, para servir como coluna de sustentação de toda uma grande senhora da floresta. Mas o ser humano não. O ser humano sem raiz. O ser humano sem ter a sua raiz fortificada, aprofundada abaixo da terra, e numa boa terra. O ser humano pensa só em crescer para cima e não olhar para o seu interior, para dentro de si, não olhar para a terra em que ele está plantado, o seu núcleo familiar, as suas origens, seus antepassados e o seu interior, e qual é a espécie de terra que ele está plantado, qual é a espécie de água que ele está absorvendo, como uma árvore. Quem é o micélio que ele está conectado, que ele está ligado para lhe transmitir vida, transmitir água potável, para que ele consiga crescer ou se manter em pé e dar os seus frutos. Quando eu mostrei a ilustração do micélio, eu estava falando sobre isso aqui mais ou menos. O cogumelo aqui no meio, duas árvores, ok? E as raízes profundas, quilometrais dos cogumelos, dos micélios, elas
se coligam, se conectam, se juntam com as raízes das árvores, das plantas de toda uma floresta, uma selva, um bosque, uma mata. E quando um homem vem e começa a cortar uma dessas árvores e deixa essa árvore apenas aqui, e deixa essa árvore apenas aqui, ó, no toco, esse serzinho aqui, o cogumelo ou o micélio, ele pega as informações de que essa árvore perdeu toda a sua estrutura, galhos, folhas, seu tronco, e está morrendo. Então esse serzinho leva as informações, o micélio, para essa árvore, e essa árvore leva para outras árvores, outras árvores, outras árvores, numa floresta, e toda a galera da floresta, independente de qual seja a árvore, seja ela uma goiabeira, uma amoreira, um abacateiro, uma macieira, uma laranjeira, um limoeiro, enfim, não importa qual seja a árvore, elas receberam a informação. A Rádio Pirata passou a mensagem de que uma irmã nossa foi cortada por um demônio chamado homem, aquela criatura que veio nos tirar a alegria, que tirou daquela irmã árvore todo o fruto que ela daria no seu tempo, tirou daquela mãe árvore a alegria de ser o condomínio de muitos pássaros, de muitas vidas, de ser a provedora de sombra, de ser a provedora de remédios, de ser a provedora de frutos para eles mesmos. Então, as informações são passadas pelas raízes do cogumelo ou o micênio, e é levado às outras árvores. E imediatamente, todas as árvores da floresta ou da região próxima começam a mandar água que elas absorvem pela água da chuva ou dos ribeiros, dos rios, do lençol freático que ali existe, e mandar água para aquela árvore que agora está só no tronco. Olha que coisa bonita, que coisa bacana, que coisa interessante, que coisa fantástica, não é? Que nós aprendemos com a mãe natureza, e que você talvez não sabia, o poder do micênio. Agora, a você que acredita na Bíblia, a você que tem empatia, que tem crença nas Escrituras, você já parou para pensar que os primeiros seres, as primeiras criaturas criadas, feitas pela vontade do que os homens denominam de Deus, ou o Criador de todas as coisas, conforme está escrito no livro de Bereshit, Gênesis, Bereshit em hebraico. Vamos dar uma olhadinha lá? Quem foi que veio a esse planeta primeiro? Não é? Quem foi criado primeiro? Quem deve ser honrado como um dos seres mais velhos, antigos?
como os grandes anciãos, anciãs da vida neste planeta. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Veja o que está escrito aqui no livro de Bereshit. Olha só, vamos colocar aqui para cá. Né? Eu vou abrir aqui o livro aqui, ó. Está em hebraico, ele está em português, tá bom? Mas olha só, livro de Gênesis. Opa, olha lá. O que está escrito aqui? Gênesis capítulo 1, versículo 3. Isso é hebraico. E está escrito assim em hebraico. Gênesis 1, o livro de Salmos. Esse aí é o livro de Salmos, capítulo 1 e versículo 3. Ok? Mas não é esse o capítulo que eu quero ler. Esse capítulo, o livro de Salmos aí, os Salmos, o Terlim, eu vou ler na sequência. Então, eu vou correr aqui e eu vou mudar para o livro de Gênesis, capítulo 1, ok? Gênesis capítulo 1, o versículo 11, que é o que eu quero compartilhar com você. Então, aqui, ó, Gênesis capítulo 1 e versículo 11, está escrito dessa maneira. Quem foi que foi criado? Quem foi criado primeiro? Você, ser humano? Eu, ser humano? Os animais? Ou as plantas, as árvores? Presta bem atenção. Se você é uma pessoa que tem sensibilidade com a natureza, com o meio ambiente, com energização, com aquela questão de reiki, com aquela questão de uma simetria, uma afinidade, não é? Com o cosmos, com as energias, com os seres vivos que você não enxerga, mas eles existem, não é? Toda forma de energia e de vida que não se comunica como você entende ou quer que se comuniquem, mas se comunicam dentro de suas criações, dentro de suas expressões, não é? Que hoje a ciência consegue entender, o biólogo, não é? O agricultor, o geólogo e todos aqueles que são voltados à mãe natureza. Não fui eu, não foi você, não foi o ser humano, o homem e nem os animais que foram criados primeiro. São esses seres milenares ou que estão no mundo há milhões de anos. Não é? Diz assim o livro de Gênesis, Bereshit 1:11. Está aí em hebraico para você. Olha só. Aqui, ó. Vayomer Elohim Tadish Haaretz. Vayomer Elohim Tadish Haaretz. Deshe Esefe Masiraya Zeraet Speri Ose Piri Lemino Asher Zariovo Al Haaretz Vayechi
Ken ou Khan. Está escrito: e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E depois, bem mais para frente, como nós vamos olhar em Gênesis, nós vamos ver, lá, Gênesis 1:12 agora, tá vendo? E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Aí vai indo, foi a tarde, amanhã, Deus criou os luminares, aqui ó, em Gênesis 1:14, Deus criou os luminares, e vai passando o texto de Bereshit, de Gênesis, ele vai produzir as águas, aí vai, no Gênesis 1:21 vai dizer, e Deus criou os grandes, aqui ó, e Deus criou as grandes baleias ou monstros dos mares e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus disse aos animais, e Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E depois, em Gênesis 1:24, e disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus, as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Agora, o último ser a ser criado está aqui, em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. 27, aqui ó, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e frutificai, balalá, e vai indo, vai falando. E viu Deus, aqui no versículo 31 de Gênesis, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Ok? Então, o que é que nós vimos aqui em Gênesis, não é? Voltando lá para Gênesis 1:11, né? O primeiro ser vivente a ser criado, não é? Olha lá, o primeiro ser vivente a ser criado, Gênesis 1:11, que é Vayomer Elohim Tadesh Haaretz Desh Esev Mazeria Zera Etesperi Oseperi Lemino Asher Zariov Al-Haaretz Vayehi Ren. Ou seja, disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. Voltando aqui para mim, vou voltar aqui para mim.
Então, nós vivemos em um dos piores períodos Deixa eu me arrumar aqui direitinho. Nós vivemos em um dos piores períodos da vida humana na face da terra. Por que eu falo isso? Porque o grande devorador, a grande praga, o grande assassino contumaz, o grande genocida, o ser humano, o homem, já devastou, já destruiu tantas criaturas que você viu aí em Gênesis, tantas espécies que ficaram em extinção, tantas árvores, tantas plantas, tantas raízes, tantas cascas, tantos caules, tantas folhas, tantos frutos que foram poderosíssimos remédios, farmácias naturais que salvava, que curava e que prolongava a vida de todos os seres, de todo um ecossistema no mundo, desde o ser humano, os homens, através dos emplastos, dos chás, das cascas, das raízes, como eu tenho dito, fitoterapia, homeopatia. E antes de surgir esses termos, fitoterapia ou homeopatia, antes de surgir esses termos, já havia a ciência, a cultura, a sabedoria medicinal, primitiva, indígena, dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos índios, dos silvíticos ou selvagens, que sempre souberam conviver com a natureza, sempre souberam receber da natureza aquilo que ela produz, sem ter que tomar em exagero, sem ter que tomar, sem ter que matar, sem ter que destruir, sem ter que cortar, derrubar, para construir casas ou para aumentar o seu gado, sem ter que contaminar o solo, matando os peixes, tirando o oxigênio das águas, como assim o fazem os grileiros, os exploradores de minas, em busca de pedras preciosas, como assim o fazem os fazendeiros, que querem devastar grandes hectares, cometer genocídios de árvores e seres como esses, para plantar outro tipo de hortaliça, de erva, que lhes sirva de interesse, ou derrubar para aproveitar o seu corpo e fazer móveis e tantas outras coisas, ou simplesmente arrancar até pela raiz para fazer arrancar as árvores para deixar apenas o pasto, o gramado, para criar bois, vacas, cavalos, enfim. Então me parece que a criação do último ser talvez tenha sido a pior criação dos Eloquims ou Elohims. Talvez a maior praga que venha ser criada foi o ser humano, porque é o que mais desgraça, aterroriza, causa medo, causa pânico,
causa morte e destruição e tristeza a todos os povos do mundo e da floresta, aos animais, cada qual com a sua espécie, com a sua beleza, com a sua contribuição para o ecossistema, para os biomas da vida, para os meios ambientes, florestas, bosques, matas, serras. Meu Deus, que mundo nós estamos. Então você veja, quem foi criado primeiro foram as árvores, esses seres lindos e magníficos, imponentes e poderosos, que não reclamam por existir, que não reclamam se está fazendo sol, que não reclamam se está fazendo frio, que não reclamam se cai chuva ou se não cai, que não reclamam de nada, que não murmuram, que não precisam destruir a companheira ou o companheiro, mas cuja alegria é estar ali, para no tempo da sua estação, produzir fortes galhos para ser ninhos, moradia, condomínio de pássaros, de macacos, sombra de outros, e para ser também o filtro para purificar o nosso ar, que está contaminado de monóxido de carbono e tantas outras poluições químicas que se jogam no ar. Olha a importância de uma árvore. E elas não reclamam e ficam felizes quando dão as suas flores e os seus frutos para alimentarem as outras criaturas. Mas voltando ao milênio, só é possível que tudo isso aconteça por causa do milênio que, conectado como se fosse uma rede de internet, diferente do ar, ela está debaixo da terra. Quando se abre a terra, é possível enxergar nas comunicações dos fios, das raízes, do cogumelo, do micênio, que leva as informações quando uma árvore é cortada, e ele leva essa informação às árvores pela raiz, e todas se juntam para salvar e dar vida àquela que só ficou no tronco. Isso é um exemplo para todos nós. Mesmo o vizinho, a vizinha, o colega, tendo as suas folhas arrancadas, tendo os seus galhos arrancados e quebrados, tendo a sua base, a sua estrutura cerrada pelo mal, não podendo por um tempo mais dar os seus frutos, não tendo mais a sua estabilidade, não podendo mais aparecer, está jogado, humilhado no chão, sendo cortado por homens, não podendo ajudar outras pessoas como os pássaros. Parece que foi destruído de verdade. Mesmo assim, o pouco que resta dessa criatura chamada árvore, as outras mandam água e todos os minérios, tudo aquilo que alimenta uma planta pela raiz, pela terra, pela água, pelo barro, é levado apenas para aquele pedaço que ficou o tronco. Presta bem atenção no que eu vou ler para você agora, que está no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Salmos capítulo 1, versículo 3, que vai nos dizer assim: olha lá, eu vou deixar aqui assim inteiro, não tem problema não.
Você já leu junto comigo uma vez. Opa, aí. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Olha só. Ó. Não vai dar, não. Opa. Salmos capítulo 1, versículo 3. Opa. Vai dizer assim. Peraí. Aí é pra cá. Aí. Ó. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui. Tá bonitinho. Então, o que você está vendo aí? O Salmo capítulo 1, versículo 3, o Tehilim em hebraico, vai dizer assim, em hebraico, Verhaya ke'etz shatul al palezei, ma'in asher pireyo, ou pirelo, mas é pireyo, Pire-iyo iten beito וילכו lo ibol וכל אשר יצל ou seja, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha aí, Bereshit, Gênesis, Tehilim, Salmo capítulo 1 e versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Volta aqui para mim. Você viu que coisa magnífica? Você prestou atenção? Você viu que coisa, digamos, poderosa, não é? No Cântico de Davi, no Tehilim 1, versículo 3, ele compara aquela pessoa que está conectada em um ribeiro limpo, aquele rio pequenininho, aquele rio que passa, não é? De água potável, de água limpa, um rio que dá vida, que sacia a sede de todos os seres ali. Esse ribeiro nada mais é, essa água nada mais é do que as palavras vivas, as palavras que produzem vida, palavra positiva, palavra de autoestima, palavra de Deus, palavra de amor, palavra de misericórdia, palavra de igualdade, de perdão, de complacência, de benignidade, de paciência, de afetividade, palavra de um olhar de Yeshua, de Jesus, de um olhar de Deus. Sabe? Aquele que está conectado com a espiritualidade, ele está bem nutrido, ele está bem hidratado, ele está bem fincado em uma terra boa. Quando você olhar pessoas que não, por mais que sejam uma árvore, semelhante àquela figueira que Yeshua ou Yahshua, Jesus caminhando com os seus discípulos, morrendo de fome, ele avista de longe uma figueira muito bonita,
um tronco viçoso, uma base bonita, raízes profundas, uma figueira muito grande, as folhas muito verdejantes, bonita, a propaganda e o marketing estava a 1000 por hora, a 360 graus, não é? Estava uma coisa maravilhosa, a aparência da figueira estava muito bonita, então aquilo atraiu Jesus, e ele vai até essa figueira. Mas quando ele procura um fruto, um figo, para poder comer, porque o figo, ele não só, ele mata a sede, porque ele é cheio de sumo, de água, não é? Ele não só mata a sede, mas o figo também, ele hidrata, não só hidrata, mas ele alimenta. Quando você come ali a carne, ali, digamos, né? A carne, né? A polpa dele, o que tem dentro, você manda para dentro. Então Jesus teve fome e teve sede, mas Jesus se enganou, Jesus se deixou levar pela aparência da figueira. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim como a figueira, por mais bonita que seja a sua aparência religiosa, por mais convincente, por mais arquétipo, por mais aparência de santo, cabelo preso, coque, vestido até o pé, sem maquiagem, por mais terno e gravata que você use, por mais religioso que você se esmera, se esforça ao máximo para passar tudo isso para as pessoas, você não tem fruto para saciar a fome, a sede de quem precisa. Por mais galhos que você tenha, parece que não há nenhum pássaro, nenhuma vida próximo de você. Por mais que as suas folhas sejam bonitas, as suas tradições, parece que, por mais que as suas raízes sejam troncudas e fortes até o fundo da terra, me parece que as suas raízes são apenas tradições seculares, milenares, décadas. Mas que não está conectada com o micênio, com outras raízes e fios de conexões, onde você talvez não tenha recebido a hidratação, a água, o alimento puro, o alimento correto, a vitamina que você precisava para dar fruto. Talvez você nem esteja plantado numa terra boa, mas numa terra barrenta, porosa, suja, contaminada, cheia de lixo. Talvez você esteja não absorvendo, bebendo, sugando pela raiz uma água potável, uma água saudável, mas uma água podre, sem oxigênio, sem vida, sem minério, sem nada. Uma água que não vem de um ribeiro puro, lindo, cheio de vida, mas de um córrego podre, fétido da corrupção política, da corrupção religiosa, da doutrinação, da bitolação, da doentia, da psicose,
da arte de vender aquilo que não tem, da arte da hipocrisia, como um ator que vive o que ele não é no palco, na vida real, é apenas um personagem, da arte de vender aparência, de vender roupas, estereótipos, santidade fingida e falsa. Talvez você se alimente dos córregos, dos rios podres, cheio de lixo, dejetos e insumos domiciliares e insumos humanos, que não se limita só à questão de urina, de fezes, de resto de lixo, de esgoto, mas a pior de todas as sujidades, sujeiras, imundícias que saem do coração do homem, como Jesus disse. Talvez você seja esse tipo de árvore, uma árvore fake news de aparência, sem o menor propósito, sem a menor importância para quem, para além, não serve para nada. Porque o teu orgulho, porque a tua esterilidade, a tua incapacidade de gerar frutos, a tua arrogância, a tua esterilidade como a da figueira é a tua arrogância, o teu egoísmo. Só eu estou certo, só eu sou santo, só eu sou religioso, só eu falo com Deus, Ele fala comigo, só eu tenho esse contato com Ele, só minha igreja está certa, só minha denominação é verdadeira, só o meu pastor é um profeta, um enviado de Deus, só a doutrina da minha igreja é a verdadeira e a correta. É por isso que você é estéril em todos os sentidos da sua vida. Dentro da sua casa, não é um pai frutífero, não é um marido frutífero, não é uma mãe frutífera, não é um filho frutífero, não tem galhos, não tem opções, não tem conselhos, não tem abertura, não tem audição, não tem nada para ajudar o outro como as árvores ajudam os pássaros. Suas folhas não prestam para nada, nem para um chá medicinal. Suas folhas são bonitas, mas é pura vaidade, puro status, é só para o inglês ver, só para chamar a atenção das pessoas. E nesta manhã, que já são 2h04, pela graça de Deus, eu quero poder lhe propor uma bênção de Deus para a sua vida. Eu quero que você permita que o grande fazendeiro, que o grande agricultor, o Eterno, possa fazer uma mudança, possa arrancar você da beira desse córrego podre, dessa água podre, contaminada, dessa religião, dessa igreja, dessa doutrina, fazer tirar você uma mudança e replantar você numa terra forte, adubada, saudável, igualitária. Colocar você próximo a um lençol freático puro e potável, a um lençol freático limpo, a água do ribeiro que vai fortalecer não só
o seu exterior e as suas folhas, mas vai fazer com que você seja uma árvore que produza flores, que atraia a abelha e que alimente-as com pólen e que as façam a levar mais e mais árvores nesse planeta, mais e mais pessoas saudáveis, e principalmente que você possa dar os seus frutos, porque não existe mais pobre, não existe nada mais miserável e doloroso, vazio, do que você sair desta vida sem ter feito o bem às pessoas, aos seres deste planeta. Portanto, eu convido você para que você possa refletir sobre a sua estadia nesse mundo. Não adianta bater no peito e dizer que é católico, apostólico ou romano. Meu pai, meu avô, meu pai era. Não adianta bater no peito e dizer que sou judeu, messiânico, espiritualista. Se eu não faço por onde honrar o meu tempo, o meu dia nesse mundo, fazendo o bem para alguém. Não adianta dizer que eu sou evangélico, sou isso, sou aquilo, eu sou kardecista, eu sou espírita. Não adianta nada disso. A questão é, você precisa estar coligado, micênio, a planta mais pequena, praticamente em comparação com as grandes árvores, um cogumelo, que tem o poder de interligar com a sua raiz, seus fios debaixo da terra, as raízes de todas as plantas do bosque, da floresta, da mata. E quando uma está sendo destruída, ele leva as informações e diz, aquela lá, que está lá e tal, foi cortada. Elas começam a mandar água, vida, alimento para que ela não morra e possa do tronco crescer. Como que você está diante de Deus? Fala para mim. Como que você está diante da vida? Sua situação espiritual, psíquica, psicológica, mental, sua estrutura emocional, o seu devocional, seu dia a dia. Você já está podre, os cupins da vida já corroeram sua casca, você por dentro, suas raízes estão podres, o lugar que você está é um pântano, é um córrego podre, não consegue mais dar fruta, ficou estéril, ficou cego, ficou surdo, ficou mudo, ficou insensível, é só desgraça atrás de desgraça, palavras ruins, palavras pesadas, desapontamento, frustração, decepção, politicagem, doutrinação, e a sua vida como está. Permita-se ser transferida com raiz e tudo. Vai doer, mas você vai ser plantado num terreno abençoado de Deus. Você vai para a fazenda de Deus e o grande fazendeiro vai cuidar de você. Vai adubar uma terra saudável, adubada. Vai lhe tratar com remédio para que as pragas bubônicas, as vassouras de bruxa, os gafanhotos, as pragas do campo, as pestes, não mais devorem suas folhas, seus frutos e apodreçam suas raízes. Não mais você beberá de um córrego podre de doutrina, de pregação, de mentira, de ódio, de raiva, de segregação, de preconceito, de discriminação, de racismo, de xenofobia, de homofobia,
Nada disso. Porque na floresta, através do cogumelo, do micênio, não há acepção de plantas, de árvores. O micênio não estende a sua raiz e se comunica e leva água através das outras raízes de outras árvores, apenas a goiabeira. Mas a macieira não. Apenas o abacateiro, mas a laranjeira não. Na floresta, todos têm um propósito. Todos são filhos da mãe natureza. Procure rever. Você é filho de quem? Da vida ou da morte? Do bem ou do mal? Você é filho de quem? De Deus ou da religião? Você é filho de quem? Da espiritualidade, do amor maior, da misericórdia, da alegria, da felicidade? Ou da doutrinação, da sequelação, da bitolação religiosa dos homens? Que Deus te abençoe. Una-se, permita que Deus, como se fosse um micênio, se conecte com você e através da união, do amor, da conexão, da coletividade, da união de todos nós, você receba a vida, a energia, a força, a luz, porque Yeshua disse: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Perceba que estar ligado é muito, muito importante. Conecte-se com aqueles que estão conectados com a espiritualidade e não com a doutrina dos homens, com a paz e com o amor. Faça isso e a sua vida vai mudar. Shalom, um excelente dia para você, um excelente dia de domingo. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, Reflexões da Alma, e dê o seu like e compartilhe. Muito obrigado. Deus abençoe. Juntos somos mais fortes. Vamos nos unir contra todas as injustiças. Vamos nos unir pela paz mundial, não só em Jerusalém e na Palestina, mas no mundo inteiro. Principalmente dentro de você e na sua casa. Só Deus sabe a guerra que você vive há décadas. Só Deus sabe. Juntos somos mais fortes. Até a próxima.